Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula de Química e a aula de hoje é sobre as propriedades periódicas. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender, é que por que a tabela chama periódica? Porque na verdade ela tem um período de repetição. Por exemplo, o dia. O dia se repete a cada 24 horas. Isso é um período, 24 horas. A tabela periódica, ela também, os números atômicos, eles têm propriedades que se repetem em função do seu número atômico. Então, nós podemos dizer que as propriedades periódicas são aquelas cujos valores se repetem à medida que o número atômico aumenta ou diminui. Primeira propriedade periódica e uma das mais importantes, o raio atômico, ou também chamado de tamanho do átomo. Ele se refere à distância do núcleo de um átomo ao limite da eletrosfera. E ele depende da carga nuclear e do número de camadas. Então, nós temos aqui, por exemplo, um átomo. Para a gente saber qual o raio desse átomo ou o tamanho dele, a gente precisaria conhecer a distância do núcleo até o limite da eletrosfera. Mas será que isso é possível? A resposta é não. Então, a gente calcula o raio atômico ou o tamanho do átomo, levando em consideração um outro átomo igual, sem que eles estejam ligados. Então, nós traçamos a distância entre o núcleo de um átomo e do outro átomo e calculamos o raio como a distância sobre 2. Acabamos de dizer que a carga nuclear interfere no raio atômico. Nós podemos dizer que quanto maior a carga nuclear, menor o tamanho do átomo. Essa verdade funciona muito bem quando a gente analisa elementos que estão no mesmo período da tabela periódica. Então, o lítio, o berílio, o bório, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio e flúor se encontram no segundo período da tabela periódica. Todos eles têm apenas 2 camadas. O lítio tem 3 prótons, enquanto o flúor tem 9. Por que o flúor é menor do que o lítio? Porque, na verdade, a carga nuclear, ela atrai os elétrons. E se ela atrai os elétrons, quanto maior o número de prótons, maior vai ser a atração do núcleo na eletrosfera. Então, vai fazer com que ocorra uma contração no átomo. Então, nós podemos dizer que conforme aumenta o número atômico, o átomo ele vai sofrer uma diminuição do seu tamanho. Isso quer dizer que a carga nuclear e o tamanho do átomo são grandezas inversamente proporcionais. A gente tem que entender que a carga nuclear, então, interfere porque ela atrai os elétrons. Os elétrons vêm mais próximos do núcleo. E essa propriedade, vale no período, quando a gente analisa átomos que se encontram no mesmo período. Quanto maior a carga nuclear, menor o tamanho do átomo. Por que isso, professora? Porque esses elementos, eles têm apenas, no caso aqui, 2 camadas. Se eu estivesse analisando o terceiro período, eles teriam 3 camadas e assim sucessivamente. O número de elétrons é outro fator que interfere no tamanho do átomo. Quanto maior o número de elétrons, maior o tamanho do átomo. Isso eu consigo verificar quando eu trabalho dentro de um grupo. Então, eu tenho aqui, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Se você assistiu à primeira aula, você sabe que esses elementos são os alcalinos. Se nós olharmos ali, o lítio tem número atômico 3, o sódio 11, potássio 19, rubídio 37 e césio 55. O que está acontecendo conforme eu desço pelo grupo? Está aumentando o número atômico e está aumentando, portanto, o número de camadas. Se eu tenho um maior número de camadas, logo o raio atômico também aumenta. Então, quanto maior é o número de camadas, maior vai ser o raio atômico. Então, nós podemos dizer que no grupo, à medida que o Z aumenta, aumenta o número de camadas e, portanto, aumenta o tamanho do átomo. Então, quando a gente olha para a tabela periódica, nós podemos pensar assim. No período, que são as linhas horizontais, quanto maior for o número atômico, menor o tamanho do átomo. Isso vale no período. Então, vamos lembrar do flúor e do lítio. O flúor tinha um número de prótons maior e o lítio menor. Portanto, quem tem um raio atômico maior? O lítio. E no grupo, professora, como que varia?
conforme aumenta o número de camadas, aumenta o Z, aumenta também o raio atômico, sendo o maior elemento da tabela periódica o frâncio, que está aqui no cantinho, lá nos alcalinos. A gente vai falar um pouquinho sobre o tamanho dos íons. Então, vamos falar dos cátions. Quando é que a gente tem um cátion? Quando um átomo perde elétrons, ele se transforma num íon positivo, chamado de cátion. A gente sempre costuma dizer que na química é diferente do sistema bancário. Quem perde fica com menos. Na química, quem perde fica positivo. Por quê, professora? Porque se a gente perde elétrons, que são partículas de carga negativa, a gente tem então agora mais cargas positivas. Por isso que quem perde fica positivo. Então nós temos aqui dois exemplos. Primeira coisa, o átomo neutro, átomo de sódio, que tem 11 prótons e 11 elétrons. Vamos representar. Temos lá um núcleo com 11 prótons, uma distribuição por camada de 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M. O que vai acontecer aqui? O sódio tem tendência em formar um cátion, o Na+, onde eu tenho 11 prótons e ocorre a perda de um elétron, ou seja, eu vou ter agora então 10 elétrons. Representando esse cátion, ó, o que vai acontecer aqui? Eu vou perder esse elétron da última camada. Perdi o elétron da última camada. Agora eu tenho K com 2, L com 8. O sódio tem configuração de gás nobre. O que vai acontecer? Pessoal, diminuiu o número de camadas. A carga nuclear é a mesma, mas o número de camadas é menor. Significa, então, que o cátion de sódio é menor do que o átomo neutro. Então, nós dizemos que o átomo é maior que o cátion. Certo, pessoal? Por quê? Porque no átomo neutro a gente tem uma camada a mais do que no cátion. Legal? Fácil? E os ânions? Quem são os ânions? Então, quando um átomo ele ganha elétrons, ele se transforma num íon negativo, chamado ânion. Esse íon negativo, por que fica negativo, professora? Porque ele está ganhando partículas de carga negativa. Portanto, vai aumentar o número de partículas negativas, ele vai ficar negativo. Lembrando que o positivo e o negativo, né, significa o excesso daquilo que o átomo tem. Então, vamos usar mais um exemplo. Aqui eu tenho o átomo neutro e eu vou usar como exemplo o flúor, que tem 9 elétrons. 9 prótons, 9 elétrons. Então, carga nuclear com 9 prótons. E a gente tem ali na camada 2 na camada K e 7 na camada L. E agora a gente vai representar o ânion formado pelo flúor. Então, o flúor vai ficar negativo, porque ele vai ganhar um elétron. E nós temos aqui, então, a configuração do flúor, que tinha na camada K 2 elétrons e na camada L 7. Ele vai ganhar 1 e vai ficar, então, com 8 elétrons. O que acontece aqui, então? O número de camadas é o mesmo. A carga nuclear é a mesma. E quem vai dar a diferença aqui, então, vai ser o elétron a mais. Por quê? Porque esses 9 prótons atraem igualmente os 9 elétrons. Já quando eu tenho 9 prótons e 10 elétrons, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma repulsão entre os elétrons, uma maior repulsão entre os elétrons, fazendo com que o ânion seja maior do que o átomo neutro. E quando a gente compara íons isoeletrônicos, então a palavra iso quer dizer igual, eletrônicos vem de elétrons, são íons que têm o mesmo número de elétrons. Então eu tenho aqui, ó, de novo, só o magnésio, que tem número atômico 12 e carga mais 2, que significa que ele tem 12 prótons, carga mais 2, que ele perdeu 2 elétrons, então ele tem 10 elétrons. O sódio, que tem número atômico 11, 11 prótons, e ele agora aqui tem uma carga a mais, ele perdeu um elétron, 10 elétrons. E o flúor, que tem 9 prótons e ganhou um elétron, vai ficar com 10 elétrons. Ou seja, todos esses íons têm 10 elétrons. Se eu tenho o mesmo número de elétrons, vou ter o mesmo número de camadas. Quem vai definir o tamanho do íon?
vai ser a carga nuclear. O que acontece quando a gente tem uma carga nuclear grande? Você lembra? Então, ó, quando a gente tem uma carga nuclear maior, acontece o que com o tamanho do átomo? Diminui. Então, uma carga nuclear grande faz com que ocorra uma grande atração pelos elétrons. Então, o tamanho vai diminuir, vai ocorrer uma contração do átomo. Então, eu posso dizer que o que tem a maior carga nuclear, que no caso é o magnésio, é o menor deles. Então, por ordem crescente, nós temos lá magnésio menor do que o sódio e menor do que o flúor. Certo, pessoal? Uma observação, né? São os íons magnésio, íon sódio e íons flúor. E agora a gente vai falar de uma segunda propriedade, que é o potencial ou a energia de ionização. Esse potencial ou energia de ionização, ele é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso isolado. Quer dizer o quê, professora? Quer dizer que eu tenho um átomo no estado gasoso, ele está sozinho, e eu tenho que tirar um elétron dele. Vamos pensar, pessoal? O que é mais fácil? De onde que é mais fácil eu tirar o elétron? De um átomo que é grande ou de um átomo que é pequenininho? Então, a gente tem que pensar sempre na questão das leis de atração e repulsão. Quando eu tenho um átomo pequenininho, meu elétron está bem perto do núcleo. Então, é fácil retirar esse elétron? A resposta é não. Então, quer dizer que o potencial de ionização ou a energia de ionização, ela é contrária à variação do tamanho do átomo. Quanto maior for o átomo, menor a energia. Quanto menor for o átomo, maior a energia. Então, nós temos ali a variação do raio atômico para a esquerda e para baixo. Como que vai ser do potencial de ionização? Contrário. Então, no potencial de ionização, eu vou ter a variação para cima e para a direita. Certo, pessoal? Então, os elementos que é mais difícil de retirar o elétron são aqueles que não têm facilidade de dar o elétron. Lembrando que os maiores elementos estão aqui, ó, eles são metais. Metal tem facilidade de dar elétron. Já os não metais, gases nobres, tudo que está por aqui, não tem ou tem muito pouca facilidade de dar o elétron. A reação que acontece pode ser escrita como X gasoso, energia X mais um elétron, a retirada do elétron. Lembrando que a gente tem, né, vários potenciais de ionização. A gente pode ter a primeira, a segunda, a terceira, várias energias de ionização. Isso vai depender do número de elétrons que eu vou retirar. O primeiro elétron, ele tem uma energia de ionização menor do que o segundo. O segundo tem uma energia menor do que o terceiro, ou seja, quanto mais elétrons eu pretender tirar, maior vai ser a energia que eu tenho que fornecer para retirar esse elétron. A gente vai discutir isso depois num exercício no final dessa aula. Então, aqui, para a direita e para cima, a energia de ionização aumenta. Afinidade eletrônica, afinidade por elétrons. É a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro isolado no estado gasoso. Então, eu tenho lá um átomo X que recebe um elétron. Se ele tem excesso de elétrons, ele passa a ser X- e ele vai liberar energia. Pessoal, nesse caso aqui, né, a gente exclui o grupo 8A. Por quê, professora? Porque o 8A já tem 8 elétrons, vai ser muito difícil e praticamente impossível adicionar um novo elétron. Então, vamos pensar? O raio atômico aumenta para a esquerda e para baixo. Como que é mais fácil eu adicionar um elétron? Quem que é o elétron? Quem que é o elétron? São os elementos que estão lá do outro lado, são os não metais. Geralmente aqueles que têm bastante elétrons, né? Eles vão querer mais elétrons para atingir o octeto, os 8 elétrons na camada de valência. Tá certo, pessoal? Então, nesse caso aqui, a energia liberada, ela aumenta para aqueles que têm facilidade em receber o elétron. E isso acontece quando? Quando eu tenho, de novo,
átomos que têm tamanho menor. Então vamos pensar, um átomo pequeno, que tem 2 camadas, por exemplo, ele tem uma influência do núcleo muito maior sobre um elétron externo do que um átomo que tem 7 camadas. Essas 7 camadas vão afastá-lo do núcleo, de forma que a energia envolvida na adição desse elétron vai ser bem menor. Tá certo, pessoal? E a eletronegatividade, que é uma das propriedades mais importantes que a gente tem na tabela periódica, e ela explica um monte de coisas pra gente. O que é a eletronegatividade? Então, elétron está relacionado com elétrons mesmo. Negatividade, o que é isso, pessoal? É a tendência que o átomo tem de atrair o par eletrônico quando ele realiza uma ligação química. Quer dizer, então, professora, que quando eu tenho uma ligação química, o elétron da ligação não fica no mesmo lugar? É isso mesmo, pessoal. Tem átomos, né, que são chamados muito eletronegativos. É mais ou menos como um cabo de força, um cabo de guerra. Sabe aquele negócio que o time que tem mais força, ele puxa para o lado dele a cordinha? Pois é exatamente o que acontece aqui. Existem elementos que têm facilidade de atrair o par eletrônico da ligação. Quanto menor for o raio atômico, maior será a eletronegatividade do átomo. De novo, a mesma coisa. Olha como o raio atômico influencia nas outras propriedades. Se eu tenho um raio atômico pequeno, o que acontece, pessoal? O núcleo vai interagir com mais facilidade com o elétron que está lá tá fora. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Os elementos que têm menor raio atômico possuem maior eletronegatividade. E a gente tem, né, aqui, por exemplo, o carbono, que tem 6 prótons e o raio dele é de 0,77 angstrom. E por outro lado, nós temos aqui o nitrogênio, que tem 7 prótons e raio de 0,70 angstroms. Observe que os dois têm o mesmo número de camadas, certo, pessoal? Mas o que vai interferir aqui no raio atômico dos dois? É o número de prótons. Aqui eu tenho um maior número de prótons, que atrai com mais facilidade o elétron, portanto, aqui eu vou ter um raio atômico menor e, portanto, um elemento mais eletronegativo. E aqui eu tenho uma fila de eletronegatividade. Existem várias maneiras da gente decorar essa fila de eletronegatividade, porque ela é mega importante. Então, eu tenho lá, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. E aí depois tem mais os outros elementos. Ou com Fom, cloro, bromo, uísque, pH, elétrons negativos de lá para cá. Então nós temos aqui os elementos mais eletronegativos, que é o Fom, cloro, bromo, uísque, pH. Pode ser somente isso, tá, pessoal? Os 3 elementos mais eletronegativos é o flúor, oxigênio e o nitrogênio. Se nós voltarmos lá na tabela periódica, lá no comecinho, a gente vai ver que o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, eles apresentam um raio atômico menor. Eles são contrários, eles estão lá do outro lado, contrário ao aumento do tamanho atômico. Certo, pessoal? Pauling, através de muitos cálculos, muito mesmo, ele chegou a calcular a eletronegatividade dos elementos da tabela periódica. E esse valor varia de 0,8 até 4. E o máximo que a gente chega é 4. E tá onde, pessoal? No flúor, que são os elementos mais eletronegativos. Ó, Fom, cloro, bromo, uísque, né? E o IPH. Por que é o H? Né? O H, ele aparece em muitas ligações químicas. Nós observamos aqui, ó, que os elementos que são metais, eles possuem uma eletronegatividade muito maior, ele tem muita facilidade de dar elétron. E quanto que os não metais, eles têm facilidade em receber o elétron. Quando a gente tem um não metal que quer receber um elemento de alta eletronegatividade com de baixa eletronegatividade, adivinha o que acontece, pessoal? O átomo que tem baixa eletronegatividade dá o elétron para o que tem alta eletronegatividade. Mas esse é um assunto para a nossa outra aula, próxima aula, ligações químicas.
Bora lá, pessoal. Como é que a gente, então, pode representar a eletronegatividade na tabela periódica? Opa, exceto o grupo 8A. Por quê? Pessoal, eles não apresentam tendência ou apresentam baixíssima tendência em fazer ligações químicas e até mesmo em receber ou doar elétrons, certo? Então, a eletronegatividade é igualzinho a afinidade por elétrons, pessoal. Lembra? Tem facilidade de receber o elétron. Pois é, quem é eletronegativo tem facilidade em atrair o elétron para si. Então, eu preciso atrair para depois receber. Coincide. E ela é contrária também ao tamanho do átomo. Portanto, a eletronegatividade, o elemento mais eletronegativo é o flúor. Você não pode esquecer disso. Varia, então, para a direita e para cima. E a eletropositividade? Ao contrário, né? Tendência do átomo em ceder o elétron. Ora, aquele que é muito eletronegativo é pouco eletropositivo. O átomo que tem tendência em dar o elétron tem pouca tendência em receber. Então, a eletropositividade varia do mesmo jeito que varia o raio atômico, para a esquerda e para baixo, sendo o elemento mais eletropositivo o frâncio, o maior deles. Por que isso, pessoal? Porque, na verdade, o frâncio tem 7 camadas. O último elétron está lá longe. Então, a interação entre o núcleo e esse último elétron é muito pequena. Sendo assim, é fácil o frâncio dar o último elétron dele. E, por fim, a última propriedade que a gente vai falar hoje sobre a densidade absoluta, que refere-se à massa sobre o volume do átomo. Então, nós temos lá a tabela periódica. Como é que varia a densidade? Então, lá no centro estão os elementos mais densos da tabela periódica. Então, varia para baixo e para o meio, sendo o ósmio o elemento mais denso da tabela periódica, junto com o irídio e outros elementos. Certo, pessoal? E agora, vamos recapitular tudo isso que a gente aprendeu, vamos sintetizar num único momento. Então, você aprendeu que o raio atômico, ele varia para a esquerda e para baixo, sendo o maior elemento o frâncio, aquele que possui um grande número de camadas e uma carga nuclear também grande. A gente aprendeu também que a eletronegatividade, ela varia de forma contrária ao raio atômico. Se o raio atômico cresce para a esquerda e para baixo, a eletronegatividade aumenta para a direita e para cima. Por quê, pessoal? Porque quanto menor for o raio, mais eletronegativo é o elemento. A mesma coisa acontece com a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Já a eletropositividade varia conforme o raio atômico varia. E o diferente é a densidade atômica, que varia para baixo e para o centro. E agora a gente vai colocar tudo isso em prática, todo esse conhecimento em prática, porque é a hora do exercício. Bora lá, gente! Para começar, vamos fazer um exercício da FEM. Diz o seguinte: as configurações eletrônicas no estado fundamental dos átomos dos elementos E1, E2 e E3 são. A alternativa correta é, então nós temos aqui um elemento, né, E1, que está lá no grupo 1A da tabela periódica, no terceiro período. O E2, que está no terceiro período, mas no grupo 7A. E um E3, que está no quarto período, grupo 1A. Se você não lembra como acha o grupo e o período do elemento, volta na aula anterior, pessoal. Aula de tabela periódica. A alternativa correta é... Então, a gente pode aqui representar esses elementos químicos. Então, vamos pensar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro período da tabela periódica. Então, a gente tem lá E1, aqui, ó, lá no grupo 1A. Depois, no terceiro período, ó, nós temos lá no grupo 7A o elemento E2. No quarto período da tabela periódica, nós temos aqui, ó, no grupo 1A, porque aqui tem um elétron, o elemento E3. E aí, o que ele fala? Vamos ver? Então, ele fala o seguinte, ó, o elemento E2 tem maior raio atômico que o elemento E1.
Então, pessoal, elemento E1 e elemento E2 estão no mesmo período da tabela periódica. Como é que aumenta o raio atômico? O raio atômico aumenta para a esquerda e para baixo. O elemento que está lá no grupo 7A, ele vai ter o quê? O mesmo número de camada, portanto, ele vai ter uma carga nuclear maior. Então, ele vai ser menor que o E1. Isso é falso. Depois nós temos o elemento E1 tem maior potencial de ionização que o elemento E3. Então, E1 tem maior potencial de ionização que o E3. Como é que varia, então, o potencial de ionização? Ele varia contrário o quê? Ao raio atômico. O raio atômico vai para baixo, pois o potencial de ionização aumenta para cima. Isso é verdade. Então, o elemento E1 tem maior potencial de ionização do que o elemento E3. Então, aqui nós temos o potencial ou a energia de ionização. Só para a gente analisar as próximas alternativas, vamos fazer todas. O elemento E3 tem maior afinidade eletrônica do que o elemento E2. Pessoal, então, ó, como é que aumenta a afinidade eletrônica? Para cima e para aonde? Para a direita. Então, isso daqui é falso. O elemento E2 tem maior afinidade eletrônica. Ele está lá do outro lado da tabela, quase no fim. Aqui eu tenho um extremo e aqui eu tenho outro extremo da tabela. Os elementos E1 e E2 são metais e o elemento E3 aqui é não metal. Gente, E1 e E3 são metais, E2 é não metal. Isso é falso. O E2, né, é um não metal, tá errado isso aqui. O elemento E3 e os íons E2- e E1- são isoeletrônicos. Opa, como que eu vou saber disso, pessoal? A gente vai ter que contar o número de elétrons aqui. Então, ó, o E3, ó, ele tem um número atômico, né, Z igual a 19. Aqui eu tenho Z igual a 17. E aqui eu tenho Z igual a 10, 11. É possível, pessoal, ser isoeletrônico E1 de algum desses? Claro que não, tá? Essa alternativa é falsa. Se você pegar E3 e E2, beleza, isoeletrônico. Por quê? Porque E3 tem 19 prótons e 19 elétrons. E2 tem 17 prótons, mas se ele ganhar 2 elétrons, ele passa a ter 19 elétrons. Então, tá ok. Agora, E1, ele tem 11 prótons. Se ele perder um elétron, ele passa a ter 10 elétrons. Então, isso daqui é falso. A alternativa correta é a letra B. A questão de número 2, uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Bora lá. As sucessivas energias de ionização do nitrogênio estão representadas no gráfico. Então, eu tenho aqui a energia de ionização em kJ por mol, vezes 10 elevado à terceira. E, lembrando que o nitrogênio tem 7 elétrons, aqui eu tenho a primeira energia de ionização, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, até sair o último elétron. Aí ele fala assim, ó, letra A, explique a variação observada nos valores de energia de ionização entre o primeiro e o quinto elétron. Então, bora lá pensar, né, pessoal? Ele tem 7 elétrons, 1 S2, 2 S2, 2P, 2 mais 4, 3 aqui. Bom, primeira coisa, por que as 3 primeiras energias são menores, né? Porque nos 3 primeiros momentos vão sair esses 3 elétrons. Depois a gente tem um pequeno aumento para sair o quinto elétron. Então, primeira coisa, né? Ocorre uma pequena variação porque os elétrons vão sair da camada L. Então, ele fala assim, ó, explique a variação observada entre o primeiro e o quinto elétron. Então, primeira coisa, né? Nós observamos aqui que ocorre aumento da energia de ionização, como é esperado. A primeira energia de ionização é menor que a segunda, que é menor que a terceira, que é menor que a quarta e que é menor que a quinta. Então, é mais difícil retirar o quinto elétron do que o primeiro. Certo, pessoal? Mas aí ele vem uma alternativa B. Explique por que o valor da energia de ionização do sexto elétrico é muito maior que a do quinto.
Por que será que ocorre esse pico aqui em cima? Na verdade, pessoal, se nós analisarmos aqui, se nós retirarmos os 5 elétrons, né, vai ser da camada L. Quando eu vou para o sexto elétron, onde ele está? Aqui na camada K, no subnível S. Pera lá. Imagina, você tem 7 prótons no núcleo e somente 2 elétrons aqui na eletrosfera. Por que 2, professora? Porque, gente, já saiu os outros 5. Olha a atração que existe entre os 7 prótons no núcleo e os 2 elétrons na eletrosfera. Isso justifica o aumento enorme de energia para retirar esses 2 elétrons. Então, a resposta para isso, né, é devido à forte atração do núcleo sobre os 2 elétrons que se encontram na camada K. É isso aí, pessoal. E a questão de número 3 traz uma questão da FUVEST, que também analisa o potencial de ionização. Pessoal, FUVEST adora exercícios sobre propriedades periódicas. Sempre está aparecendo no vestibular. Vamos lá. O gráfico a seguir mostra variação do potencial de ionização para elementos com número atômico de Z de 1 a 19. Dê o nome dos 3 elementos que têm maior dificuldade de formar cátions no estado gasoso. Então, ó, primeira coisa, o potencial de ionização está relacionado com a energia necessária para retirar o elétron. Então, quanto maior for a energia de ionização, mais difícil retirar o elétron, ou seja, maior dificuldade para formar cátions. Então, os que têm maior potencial de ionização têm mais dificuldade de formar cátions. Quem está aqui? Então, nós temos ali em cima o hélio, que é um gás nobre. Depois, nós temos aqui o neônio, que é outro gás nobre. E antes do argônio, né, nós temos aqui, então, ó, o flúor. O flúor, ó, tem um potencial maior do que o argônio. Então, esses são os 3 elementos que têm maior dificuldade de formar cátions, dos que estão mostrados aqui. Depois, explique por que no intervalo de Z igual a 3 e Z igual a 10, então nós temos aqui o lítio no Z igual a 3 e aqui o neônio no Z igual a 10. O potencial de ionização tende a crescer com o aumento do número atômico. Então, nós temos aqui, ó, esse pedaço aqui, pessoal, refere-se ao segundo período, né? Então, nós temos aqui o lítio, o berílio, o boro. Aqui nós temos o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o flúor e o neônio. Por que está crescendo conforme aumenta o número atômico? Se a gente se lembrar, né? No sentido que ele está mostrando aí, ó, que é para lá, está diminuindo quem? O número atômico. Então, se está diminuindo o número atômico, então existe uma maior interação entre o núcleo e os elétrons. Então, nesse caso aqui, esse aumento, né, ocorre devido à carga nuclear. Então, nós temos aqui a maior atração entre o núcleo, entre a carga nuclear e os elétrons na eletrosfera. E a última alternativa, a letra C, dos elementos do gráfico, qual deve possuir maior eletropositividade? Pessoal, aquele que tem maior facilidade para formar o cátion, ao contrário, é aquele que tem o menor potencial de ionização. Quem tem o menor potencial de ionização é o potássio. Aqui, ó. Certo, pessoal? Lítio, sódio e potássio são os menores, e o menor entre os 3 é o potássio. Por quê, professora? Porque quanto maior o número de camadas, né, mais fácil ele perder o elétron, porque a interação entre o núcleo e o último elétron vai ser muito menor. Tá certo, pessoal? E é isso aí. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Se você tiver dúvidas, sugestões, entre em contato. Tchau, pessoal!